Olá, família leonina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, iremos trazer o anjo cabalístico de número 52, Yamamiá, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você, leonino, um presente para você, leonina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos a carta da sacerdotisa, o arcano maior de número 2. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos o 7 de copas. E na casa 3, agora sim, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos a carta da torre. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas, sobre o arcano maior de número 2, nós temos o louco, o arcano maior de número 0. Ainda nesta vibração, nós temos a carta do rei de copas. Sobre o 7 de copas, nós temos a carta do 6 de ouros e também a carta, vejamos, da justiça, o arcano maior de número 11. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre a torre, nós temos um 3 de paus e também a carta, né, da rainha de ouros. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato pelas mensagens de carinho e de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre a sacerdotisa, nós temos o mensageiro, o cavaleiro. Sobre o 7 de copas, nós temos a carta da torre. E sobre a torre, nós temos a carta da cruz. Bem, leonino, leonina, a energia do presente ela será regida pela sacerdotisa, o arcano maior de número 2, traz aqui uma perspectiva de silêncio, até porque nós temos o louco. E nós temos também uma energia masculina representada aqui pelo rei de copas. Então requer aqui um olhar um pouco mais para dentro, no sentido de conhecer-te a ti mesmo, a ti mesma. Então é você trazendo esse mergulho interior. Há uma necessidade aqui de introspecção profunda dos teus sentimentos. Ou, como eu disse anteriormente, ficar em silêncio, porque é através do silêncio que você irá descobrir respostas. Mas como assim? Olhando para dentro, olhando para ti, ouvindo a voz da intuição, porque aqui é introspecção, é a habilidade psíquica que há dentro de você. Você buscando uma sabedoria interior conectado um pouco mais profundamente com o sagrado feminino e com as questões aqui de cunho lunar. A serenidade, a receptividade, você com uma grande visão e sabedoria inata. Muito movimento, mas você tem que aprender a observar um pouco mais o teu aspecto intuitivo, e não apressar as coisas. Antes de fazer qualquer ação,
uma inação. O que é isso? Parar, sentar, refletir e meditar sobre aquilo ao qual você irá fazer, e aí as coisas terão mais força, né? Eu diria aqui, mais concretude. Só que essas cartas, ela traz essa perspectiva de passividade sentimental, de carência, né? Ou segredos, emoções ocultas dentro da relação vindo à tona. Você deve confiar um pouco mais na tua intuição e não apressar as coisas, né? Aqui, como eu disse, há uma influência mística, há um sagrado aqui muito forte, essa influência do sagrado sobre você, também pedindo para que você expanda, leia, busque conhecimento ligado aqui diretamente à espiritualidade. Novamente uma carta de silêncio, o louco, a abraçar as aventuras com o coração um pouco mais aberto, há um grande potencial dentro de você, então você aqui apta a um novo começo, há uma energia de inocência, ingenuidade ou até mesmo infantilidade, mas que você tem que dar aqui os passos, né, para uma nova jornada. Então, é um recomeço, um processo de renovação, como se você estivesse aqui de frente a uma lousa em branco, reescrevendo a sua história, né? Mas ela tem que ser feita, como eu disse, através do silêncio, porque o louco aqui tem um amigo fiel, alguém que nos ama tanto, nos protege, e quando nós falamos sobre uma perspectiva de algo novo, essa pessoa gera sobre você um certo medo, e isso não permite que você dê saltos no desconhecido. Esse precipício, né, de grandes mudanças, que é a energia do louco, onde há aqui muita luz, muito brilho sobre você, mas que você precisa perder o medo para conseguir avançar. E às vezes esse medo não é seu. É porque apenas você vai iniciar uma nova jornada, iniciar algo novo, e aí você externa, né? Fala para esta outra pessoa ao qual você tem segurança, e às vezes o medo desta outra pessoa impregna em ti e não permite que você dê o salto. Então faça aqui as coisas um pouco mais em silêncio. Nós temos cura das feridas emocionais, né? A energia do Rei de Copas, a compaixão, mas cuidado aqui com a preocupação excessiva com o outro. Há aqui uma certa discussão, uma atividade emocional, um sentimento mais acalorado, então domine as tuas emoções. Cuidado, né, com a raiva. Então, você deve focar um pouco mais aqui na tua espiritualidade, pedir orientações dos guias e dos mentores, até para que você possa lidar com esta pessoa, ou até mesmo aqui buscando, né, alguém de sua confiança, um terapeuta, um tarólogo, para te auxiliar, para te orientar em algumas questões aqui que envolvem diretamente o campo emocional, ou até mesmo aqui uma energia paterna, onde você precisa curar algumas feridas. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado que irá influenciar o presente, nós temos um 7 de copas sobre a torre. Aqui é um aspecto mais de imaginação. É como se você estivesse sonhando, acordada, ou idealizando algo no outro que não existe. Essa segurança que você idealiza nessa outra pessoa não coexiste com sua realidade, porque aqui é ilusão, é sedução. Há uma dificuldade aqui em distinguir entre a ilusão e a realidade. É uma alucinação ou incertezas, né? São opções de escolhas e nem tudo parece o que de fato é. Então, antes de fazer qualquer escolha, né, você precisa analisar um pouco mais essas pessoas que estão à sua volta e colocar um pouco o pé no chão, né? Porque há pessoas boas, há coisas boas dentro dessas taças, mas também há coisas ruins. Então, analise um pouco mais, observe um pouco mais, até para que você possa compreender estas questões. É como se houvesse aqui um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio é material. Possa ser que você esteja
auxiliando aqui, ouvindo, auxiliando excessivamente alguém e não esteja recebendo, né, na mesma intensidade. Então, as trocas aqui não estão sendo justas, não estão sendo equilibradas, tanto para você como para outra pessoa. Cuidado, porque possa ser que você venha, né, se doando excessivamente para alguém ao qual você não deveria. Aqui é troca de recursos, de habilidade. Necessariamente você não precisa auxiliar essa outra pessoa através da tua energia material, né? Porque aqui também é a filantropia e nós podemos auxiliar e ajudar a outra pessoa através de um abraço, de um gesto de carinho, né? Ouvir, isso também é auxiliar, necessariamente não precisa ser aqui financeiro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura, né, para o coletivo do signo de Leão. Nós temos uma influência de Libra aqui ainda na perspectiva do passado, que é a justiça, assim como o 6 de ouros é a perspectiva do equilíbrio, é preciso honestidade, é preciso aqui decisões responsáveis dentro dos relacionamentos. É como se alguém não estivesse sendo totalmente verdadeiro sobre os seus sentimentos, alguém está mentindo para ti, né, sobre os seus desejos, ou aqui a energia da trapaça, mas tudo isso virá à tona. Então nós temos o equilíbrio, né, e você aqui sendo verdadeiro, verdadeira e sincera com as pessoas que estão à nossa volta, à sua volta, porque aqui também é consequências e efeitos dos teus próprios atos, como se você estivesse aqui pesando as coisas. É harmonia. Então, centrada, porque a justiça, né, a moralidade, a lei e a ordem, ela será cumprida. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer aqui em algum local da tela, a indicação do meu número e eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Apesar de haver aqui uma energia de desconstrução, a torre, nós temos a vitória. Então, para haver vitória, vai haver aqui a ruptura de algo para que você possa se refazer com maior concretude, firmeza e segurança. O que é essa perspectiva da torre? Você vibrou na mudança e não fez a mudança. E você está vibrando ali internamente nessa perspectiva, mas há algo que te prende. Aí o universo vem e faz a mudança por ti. Só que as mudanças aqui, elas são repentinas, principalmente nas questões afetivas e sentimentais, como o fim de padrão ou até mesmo da relação para alguns de vocês. Mas é o renascimento aqui de novas possibilidades. Até porque a torre tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. É liberar relações que não mais servem para abrir espaço para algo novo. Até porque é preciso aceitar o fim das coisas, né? Então, a grande estrutura se desmoronando para que haja também essa perspectiva de grandes mudanças ou de revelações que estarão a caminho. Mas que você não deve criar expectativas, né? Adotar uma postura menos autoritária e trazer um pouco mais de fluidez. Então, eliminação de conceitos, de áreas que você construiu erroneamente na sua vida, né? Então, há um processo de revelação. E às vezes essa revelação, ela pode vir, né, através da dor. Por quê? Você vibrou na mudança e não fez a mudança. Então, o universo vai fazer essa mudança por ti de forma abrupta. Abaixo dessa energia, nós temos uma rainha de ouros e um 3 de paus. A rainha de ouros é o sustento, é a figura materna, né? É alguém que cura o corpo, é consideração sobre saúde, dieta, é preocupação com o meio, né, ao qual você está inserida, ter contato com a terra, cuidar um pouquinho da alimentação, se alimentar de forma mais natural, né, sempre que possível, comer alimentos terrosos. Então, é uma carta ligada à nutrição do corpo físico. Então, você é muito prática, sintonizada aqui também com os ciclos e as estações.
há essa perspectiva de algo novo dentro do campo material. Então, a rainha de ouros é o solo fértil, e você com uma semente na mão, plantando, né, nesse solo fértil, para que você traga essa energia, né, de prosperidade. Colocou a mão, materializou, concretizou. Mas cuidado com essa energia de superproteção, porque às vezes a gente, né, quer super proteger as pessoas que estão à nossa volta, mas que você precisa estimular a construção de um sonho, né, ir em direção a um determinado objetivo, sair desse platô, senão a torre vem, né, e faz por ti. Então, aqui também pode ser a necessidade de expandir para relacionamentos saudáveis, né? A necessidade de paciência e de perseverança, pois o 3 de paus, volto aqui a enfatizar, é chegada de novas oportunidades, mas que você tem que pensar adiante, fazer planos para o futuro, mas não na perspectiva de ficar apenas nos planos, né? Porque às vezes a gente faz plano, idealiza, mas não sai desse platô. Então, não adianta aqui ficar apenas nessa energia, tem que fazer o movimento, né? Aqui também pode ser um trabalho por conta própria, onde você tem uma importante visão, onde você lidera pessoas dentro do campo do negócio. Então, é essa perspectiva aqui de bom momento para que você possa se abrir para as novas experiências, tanto profissional como afetiva e sentimental, conhecer novas pessoas, mas tudo sem pressa, porque é preciso aqui ter um pouco mais de clareza onde você quer chegar e sobre aquilo ao qual você quer também para a sua vida. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 52, Yamamiá. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 7, e a mensagem diz o seguinte: este anjo o protege dos inimigos e daqueles que gostam de humilhar. Pense sempre antes de agir. Aprenda com seus próprios erros e não volte a cometê-los. Invoque este anjo para lhe dar forças quando se sentir desanimado e solitário. Yamamiá, anjo de número 52, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 7. Sou extremamente grato a você por assistir até aqui, por nos apoiar nesse canal, por deixar o seu comentário, o seu like. Isso é de grande importância para nós. E muito obrigado também pelo apoio lá no outro canal. Gratidão, tá? E vai aparecer aqui nos cards, em algum local da tela, um vídeo que nós publicamos recentemente. Desde já, paz e muita luz, gratidão. Também dê uma passadinha lá e deixe o seu comentário. Beijos em seu coração e a gente se vê em breve.